Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. E vamos fazer a leitura desta palavra, pessoal. 3, versículo 13. Quantos encontraram a palavra, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis assentar. Meus amados, eu quero nessa noite agradecer a Deus, ao nosso Pai eterno, de estarmos dando esta oportunidade de estarmos aqui com a igreja do Senhor e de louvar o seu santo e bendito nome. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Araújo, meu companheiro, amigo, servo do Senhor, pelo convite e pelo espaço em sua tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Muito obrigado. E é extensivo a todos os conjuntos unificados. Que Deus abençoe a liderança de cada conjunto e cada componente de cada conjunto, que o Senhor Jesus possa ricamente abençoar meus irmãos, assim bem como com toda esta amada igreja. Que Deus possa estender as suas mãos e conceder graça, misericórdia e paz no coração de meus irmãos. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que sempre tem me acompanhado, com meu filho Samuel. E eu louvo a Deus pela vida da minha companheira, que ela tem sido para mim uma coluna muito forte na oração. Sempre quando às vezes eu estou dormindo, ela se levanta e vai orar pela minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela. E feliz dela estar comigo aqui nessa oportunidade. Quero também render graças a Deus pela vida da missionária, o seu nome dela, 63 anos. Meus parabéns. Que Jesus multiplique esses anos de vida com saúde, com paz, com alegria. E que a bênção de Deus esteja na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. 63 anos na presença de Deus. Vamos chegar lá. Mas eu já louvo a Deus pela sua vida de experiência, de ter nascido na presença de Deus, no berço do Evangelho, servido a esse Deus. É tão bom isso. Eu vim com 20 anos para Jesus. Me arrependo muito de não ter vindo mais cedo como criança. Se a minha família tivesse conhecido a Cristo muito antes, muitas coisas teriam acontecido. Mas tudo tem o seu tempo. Deus me escolheu da minha família e através da minha vida o Senhor já salvou toda a minha casa. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E eu sou muito grato a Deus pela vida da minha família. Louvado seja o Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Nós estamos num tema muito abençoado da palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante nós notarmos essa expressão bíblica: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque essa expressão bíblica é uma exortação. E é uma exortação que traz um alerta para todos nós. Chama a nossa atenção, a fim de que aquilo que iremos ouvir, nós venhamos ter a grande atenção para compreendermos o que está sendo dito. É importante nós frisarmos isto, por quê? Porque foi Jesus, no seu ministério terreno, que falou isso. Ele disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Isso ele falou no término de algumas parábolas, mas ele também falou uma coisa que me chamou a atenção na Bíblia, quando ele falou para o povo de Israel sobre a pessoa de João Batista. Todo israelita tinha esperança, igreja, que um dia o grande profeta Elias no Antigo Testamento, ele iria se levantar da terra.
E assim como eles estavam aguardando o Messias, eles estavam esperando mais ansiosamente o Elias, porque o Elias seria aquele que iria anteceder o Messias. Quando Elias chegasse, o Messias estaria às portas. Era um sinal para todo Israel. Todo o povo judeu queria ver o Elias, mas o Elias chegou e eles nem perceberam, porque quando João Batista veio ao mundo, irmãos, o próprio Deus o designou para que pregasse para toda a Judeia. Mas o Elias não veio de forma física, veio Elias na virtude, e isso estava sobre a vida de João Batista. E esse João Batista, o Senhor Jesus, ao falar dele para a massa, para o povo, ele disse assim: olha, se vocês querem dar crédito, esse era o Elias que havia de vir. E é interessante notar, porque Jesus, após falar isto, ele olha para todo mundo e diz: quem tem ouvido, ouça. O que é que Jesus está querendo dizer? Eu quero que vocês dobrem a atenção, porque esse Elias que está aí, que se chama João Batista, é o prometido das Escrituras. Em outras palavras, Jesus queria dizer o seguinte: as Escrituras sagradas estão se cumprindo diante dos vossos olhos e vocês não estão percebendo. A palavra de Deus está se cumprindo e vocês não estão tomando conhecimento. Se vocês querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido, ouça. Deus, Jesus queria chamar a atenção do povo, para que o povo pudesse ter, aleluia, o máximo de concentração naquilo que estava sendo repassado para eles. Porque nem sempre aquilo que a gente ouve, a gente escuta. Porque ouvir todo mundo ouve, mas escutar requer atenção, escutar requer concentração, escutar requer interpretação. Quando nós escutamos, nós estamos ouvindo alguma coisa sendo falada, mas ao mesmo tempo que estamos ouvindo, nós estamos aqui pensando, refletindo, interagindo. Nós estamos ali procurando compreender o que está sendo dito. E é exatamente isso que Jesus está pedindo, quando ele faz essa seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça. Chegamos agora nas cartas que o próprio Jesus ressuscitado envia para a Ásia Menor. São 7 cartas, e entre elas a sexta que os irmãos escolheram como tema, a igreja de Filadélfia. E é interessante você perceber que quando você lê a primeira carta, que é a carta que Deus envia para Éfeso, e ele vai dizer essa expressão antes de uma promessa. As 3 primeiras cartas, esta expressão vem antes da promessa. Ele diz: quem tem ouvido, ouça que o Espírito das igrejas. Aí fala: quem vencer, e faz a promessa. Porém, nas últimas 4 cartas, inclusive a Filadélfia terceira nela, ele fala essa expressão após a promessa. Ele fala para a igreja de Filadélfia: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí ele pronuncia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa expressão ela vem depois da promessa. É interessante nós percebermos isso, porque Jesus está chamando a atenção para a promessa que ele está fazendo. Ele está dizendo: aquele que vencer vai se tornar coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Se você pegar essa expressão bíblica, coluna, o que é uma coluna? Bem, a própria igreja é uma coluna, o próprio templo do Senhor é uma coluna. A Bíblia diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Mas essa expressão também ela é usada para aqueles que estão em grande iminência no período da evangelização. São aqueles que têm nome, são aqueles que são afamados na obra de Deus, tais quais apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João.
Eles eram considerados as colunas da igreja. E é aqui que você tem que prestar atenção. Porque esses homens são chamados de coluna, pastor? Porque eles se destacaram. E é um privilégio ser chamado de coluna. Ora, se esses homens, Pedro, Tiago e João, eram as colunas da igreja, e eles têm destaque na obra de Deus, Jesus está prometendo para aqueles que vencerem, também se destacarem no seu reino. Então essa promessa é uma promessa de privilégio. É uma promessa que nos levará a se tornar pessoas ilustres diante do Senhor. Alguém devidamente conhecido, essa é a expressão. No reino do céu nós seremos conhecidos. Hoje a gente faz algo para Deus e pode até passar desapercebido, ou dentro do anonimato, alguém nem vê o que a gente está fazendo, mas os céus estão contemplando o que a gente está fazendo. E quando nós chegarmos lá, nós nos tornaremos colunas, ou seja, homens que estaremos em destaques na obra do Senhor e do seu reino. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus, Ele vai chamar cada um de nós, aqueles que vencerem, obviamente falando, aqueles que vencerem, a não chegarem lá. Eu tenho absoluta certeza que Ele vai pegar nós e vai levar de anjo a anjo. Está vendo aqui o pastor do meu servo Araújo? Ele venceu, ele triunfou, ele fez a minha obra, ele não desistiu. Ele vai levar anjo por anjo, porque a Bíblia diz que aquele que confessar o nome de Jesus Cristo diante dos homens da terra, ele também confessará o seu nome diante dos anjos do céu. Essa é a promessa que Deus está fazendo para aqueles que vencerem. Não obstante essa expressão, tome a sua atenção para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. E o Espírito está dizendo: se você vencer, você não vai ficar no anonimato. Se você vencer, você não vai ficar debaixo do tapete. Se você vencer, você vai ter lugar de destaque. Eu mesmo vou pegar você e vou colocar o nome do meu pai em você. Eu vou colocar o meu novo nome em você. Até a cidade do meu pai eu vou gravar em você. E isso quer dizer destaque. Isso quer dizer destaque. Deus está mostrando para nós que vai valer a pena a gente vencer. Vai valer a pena a gente passar o que passar aqui, sem jamais largar as mãos do Senhor. Vai valer a pena a gente passar toda a agrúria que a gente passa de dor e de sofrimento aqui. Mas naquele dia, nós não se tornaremos pessoas esquecidas, porque Ele vai nos colocar em lugar de destaque. É isso que o Senhor está prometendo. E aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, para a igreja de Filadélfia. Ele está dizendo: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua, isso, a tua recompensa. Guarde bem o que você já tem. Guarde bem, para que ninguém tome. Essa é a expressão para essa igreja. Essa é o que o Espírito de Deus está falando para essa igreja. Guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa muito importante. Esse texto das 7 cartas, obviamente, trata-se de cartas. Cartas que são interessadas e enviadas. E a Bíblia está nos mostrando que cada uma delas é interessada ao anjo da igreja. Aqui a palavra anjo no original é mensageiro, e mensageiro quer dizer o próprio pastor. Então a gente percebe o quê? Que o Senhor está mandando uma carta. Você sabe que toda carta tem o quê? Nela contém um remetente, que é a pessoa que está enviando, que remete a carta. Nela contém um destinatário, que é a pessoa que está recebendo esta mesma carta. E nela contém a mensagem que está sendo enviada. Esta carta não é diferente. Nela contém um remetente, nela contém um destinatário e nela contém também a mensagem. Glória a Deus, aleluia. E o próprio Senhor Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz para João da ilha de Patmos: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Vamos começar aqui com o destinatário. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, o Senhor está mandando uma carta, uma mensagem para o anjo da igreja.
E esse anjo tem que proclamar esta mensagem para a igreja. E esta igreja está numa cidade chamada Filadélfia. É interessante falar um pouquinho da história. Por quê? Porque no ano de 189 a.C., um rei de Pérgamo, chamado Átalo Filadélfio II, ele tinha um irmão chamado Eumenes. E eles conjuntamente eram irmãos muito próximos e amorosos. Eles governavam o Pérgamo. E esse rei, Átalo, ele queria helenizar toda aquela região. Ele queria tornar a língua gálica em língua grega. E ele queria fazer que todos tivessem a cultura da Grécia. E então ele fundou essa cidade chamada Filadélfia. E ele deu ao seu irmão. Só que os dois irmãos, diz a história, que eles eram muito amorosos um com o outro. E então deram o nome a esta cidade de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Filadélfia, ela quer dizer amor fraternal. É interessante nós percebermos isso. Por quê? Porque é dentro desta ótica que esta igreja era levantada. Muito embora ela sendo uma igreja, não sendo uma cidade tão famosa como Éfeso e nem tão rica como Odisseia, mas era uma igreja que todo mundo, para alcançar a Ásia, que vinha da Europa, que vinha da Itália, ele tinha que passar por ela. Ela era uma porta de entrada para a Ásia. Então todos tinham que passar por lá. É interessante que todos os correios passaram por essa cidade devido à sua importância estratégica. E é nessa cidade que nasce uma pequenina igreja. Essa igreja ela não é tão grande como de Éfeso. Eu volto a repetir. Mas ela é uma igreja pequena. É como se hoje nós dissessemos assim, é uma congregação. Era isso mesmo. Era uma igreja que não tinha muita expressão. Não tinha muita gente de poder aquisitivo. Então ela era uma igreja pequena e aparentemente fraca. Mas essa igreja que estava na cidade de Filadélfia, ela fez jus ao nome da cidade. E eu vou explicar por quê. Glória a Deus. Assim como esses dois reis, irmãos, fraternos, eram fiéis e leais um ao outro e amorosos, e colocaram o nome da cidade de Filadélfia, a igreja que ali nasceu também nasceu dentro dessa perspectiva. A igreja de Filadélfia, ela avançou nos séculos, ela avançou na história como uma igreja do amor fraterno. E não é só por causa do nome da cidade, não, ela se tornou uma igreja amorosa. Ela se tornou uma igreja fraternal. Ela se tornou uma igreja fiel ao Senhor. Vou repetir. Ela não tinha grandeza. Era uma igreja pequena. Era uma igreja aparentemente fraca. Mas ela, com a sua pouca fraqueza, a Bíblia diz que aqueles que andam pela fé, eles conseguem tirar força da fraqueza. Da fraqueza tirar força. Nós conseguimos pela fé tirar força mesmo dos momentos de fraqueza. Essa igreja de Filadélfia, ela é o retrato disso. Ela expressa isso. Mesmo sendo ela uma igreja pequena e fraca, sem muito poder aquisitivo, no entanto, a irmandade daquela igreja, ou seja, os cristãos que ali habitavam, eles tinham um apego pela palavra, eles tinham um amor pela palavra, e uma fidelidade, uma evangelização que chamou a atenção de Deus. Apenas duas igrejas da Ásia Menor não sofreram repreensão do Senhor. E a primeira chamava-se Esmirna, e a segunda chamava-se Filadélfia. Deus não viu, ainda que a gente sabe que tem defeito, mas na ótica de Deus, na ótica de Jesus, na visão do Senhor, ele olhou para a igreja e não viu defeito. Tudo que o Senhor Jesus fez para aquela igreja foi encorajá-la. Ele motivou ela e encorajou. É importante a gente prestar atenção, porque se eu falei no destinatário
que eram pequenos, que eram fracos, mas nós temos um remetente, um Deus forte, tremendo e poderoso. Glória a Deus, aleluia. E quando ele vai dizer para esta igreja, ainda no versículo 7, ele vai dizer assim: isto diz o santo. Olha, irmãos, a igreja podia ser pequena, a igreja não tinha tanta expressão assim, mas ela tinha um Deus que se apresenta para ela como Deus santo. Santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. E quando nós falamos de comunicados, são aqueles que Deus pode compartilhar com a gente. Se Ele é, nós podemos ser também. A santidade, ela é um atributo principal de Deus, mas ela também deve e tem que ser exercitada por nós. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Glória a Deus. Nenhum de nós veremos a Deus se não vivermos uma vida de santidade. Nenhum de nós, por mais belo que sejamos, por mais inteligente que sejamos, nenhum de nós verá a Deus se nós não vivermos uma vida de santidade. Ele se apresenta como Deus santo. E você sabe muito bem que santidade, ela é obtida através da palavra. Quanto mais palavra eu conheço, quanto mais Bíblia eu entendo, quanto mais palavra eu pratico, mais santo eu me torno. A santidade, ela vem através da palavra. Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus estava se revelando para esta igreja e mostrando que ela era uma igreja santa. Porque a santidade vem através da guarda da palavra. Quanto mais eu guardar a palavra, mais santo eu me torno. Quanto menos eu guardar a palavra, mais profano eu me torno, mais imundo eu me torno. Se eu guardar a palavra, até as palavras que saem da minha boca, eu vigio do que eu falo. Eu não guardo a palavra, eu não estou nem aí, tudo que vem da minha boca eu falo. Se eu guardar a palavra, eu vigio nas minhas ações e nas minhas palavras. Se eu não guardar, eu não tenho essa vigilância. É por isso que o salmista também vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o pecado é símbolo da imundícia. Agora o Senhor Jesus se revela para esta igreja como santo. Eu sou santo. E eu quero que vocês continuem sendo santos. Você já vai entender por que Jesus se apresenta como santo. Porque aquela igreja realmente guardava a palavra. E só quem guarda a palavra é santo. Jesus também se revela para esta igreja como o verdadeiro. Ele diz assim: o que é santo e o que é verdadeiro. Aqui o Senhor Jesus mostra que toda a intenção daquela pequena igreja era uma intenção verdadeira. Tudo que aquela igreja queria dentro da cidade de Filadélfia era poder levar muita gente à verdade. Irmãos, no reino dos céus, ou na presença de Deus ainda aqui na terra, nenhum mentiroso fica. A Bíblia diz que no céu não entra roubadores, adúlteros, fornicários, assassinos, sodomitas, mas também não entra aquele que ama e comete a mentira. Não entra, ficarão de fora, diz a Bíblia. E o que o Senhor Jesus está mostrando para esta igreja é que essa igreja, ela tem uma motivação verdadeira, ela tem uma intenção verdadeira, porque ela nunca cessou de pregar e de falar do amor de Deus. Ela nunca deixou de guardar a palavra do Senhor. Como verdadeiro, Jesus está expressando o Deus da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como verdadeiro, o Senhor está mostrando que a igreja, ela não somente é a coluna, mas ela é a firmeza da verdade. Como servo de Deus Altíssimos, se nós não pronunciarmos a verdade um para com os outros, nós estamos nos enganando aqui dentro, e a verdade de Deus não está em nós, porque ela só estará em nós quando nós aprendemos a falarmos a verdade um com o outro. Não é falar a verdade diante de Deus, é falar a verdade um com o outro. Porque se entre nós, irmãos, há
hipocrisia, mentira, fingimento, nós jamais alcançaremos a glória de Deus. Jamais. E Jesus está olhando para esta igreja e não está repreendendo ela, está dizendo: eu sou verdadeiro. E se tivesse em vocês mentira, eu já dizia que vocês estavam reprovados. Mas ele disse: eu sou verdadeiro. E ele vai além, ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O que é isso, pastor? Autoridade. Jesus está dizendo para esta igreja: eu sou santo, eu sou verdadeiro e tenho autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ressuscitou e disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso é autoridade. Autoridade para abrir, autoridade para fechar, autoridade para abrir, e não tem ninguém nesse mundo que possa fechar o que ele abre. Autoridade para fechar, e não tem ninguém, nem neste mundo, nem no século vindouro, que tenha autoridade para abrir e fechar. E ele está se revelando para esta igreja: eu tenho autoridade. Minha igreja, eu tenho autoridade. Ele está dizendo para esta igreja quem ele é. Ele está se apresentando nessa carta para essa igreja de Filadélfia. Está dizendo: fiquem tranquilos, eu vou dar oportunidade para vocês. Eu vejo o que vocês estão fazendo e eu vou abrir uma porta para vocês que ninguém, mas ninguém fecha. Deus está olhando para a atitude daquela igreja pequena, frágil, e está dizendo: vocês me servem de verdade, vocês são santos de verdade, vocês são verdadeiros de verdade, e como eu tenho autoridade, eu abro essa porta. Irmãos, tem muita gente que quer: me dá uma porta, Jesus, abre uma porta, me dá uma oportunidade. Se ele não encontrar em você santidade e verdade, não vá pensar que Deus abre qualquer tipo de porta que ele abre. Deus abre porta quando a gente se coloca na presença dele em santidade e em verdade. E como eu faço isso, pastor? Faça como essa igreja fez. Versículo de número 8: eu sei as tuas obras. E olha aqui encerra: eu sei as tuas obras. Não falou delas. Ele não disse uma vírgula que obras eram essas. Ele só disse: eu sei as tuas obras. Eu tenho conhecimento do que você está fazendo para mim nessa cidade. E ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus está dizendo para esta igreja: eu conheço a tua obra e sei a tua intenção, sei o que você pretende nesta cidade. E ele começa a descrever quem é aquela igreja e a mensagem que ele está passando para ela. Depois de se apresentar para ela, ele vai começar a dizer para ela: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu. Glória a Deus, aleluia. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Meus amados, quem falou para mim e para você que é preciso você ter muita força para guardar a palavra? Não, nós vamos guardar a palavra quando eu começar a ter bastante conhecimento sobre ela. Vou começar a guardar a palavra quando realmente eu estiver inteirado sobre tudo sobre ela. Jesus disse: você tem pouca força, você tem pouco conhecimento, pouco entendimento, mas você tem guardado. O que tu tens, tu tens guardado. E Jesus disse: por causa disso que tu tens guardado, aqui eu vou abrir uma porta. Preste atenção, que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ama ao Senhor e é aquele que ama uns aos outros. Mas isso só é demonstrado para Deus quando eu guardo a palavra. Se eu, irmão, não guardar a palavra, eu não amo a Deus. Eu quero que os irmãos compreendam perfeitamente que para Jesus, para Deus nos céus, nós só amamos Ele de fato, de verdade, somente quando, meus amados, nós guardamos a sua palavra. Em João capítulo 14, eu faço questão de ler para a igreja do Senhor o que
Jesus está falando para os discípulos. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa igreja é uma igreja amorosa. E por que ela é uma igreja que ama a Ele? Porque ela guarda. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Quando eu guardo a palavra de Deus, eu demonstro para Deus que amo a Ele. Quando eu não estou nem aí para a palavra de Deus e não pouco, nem faço caso dela e não guardo ela no meu coração, eu estou dizendo para Deus que eu não o amo. Ainda que dos meus lábios saia todo dia uma declaração de amor para Deus. Um pai, quando cria um filho, ele percebe que esse filho o ama quando este filho passa a guardar os seus conselhos. Glória a Deus, aleluia. Porque quando esse filho tripudia dos conselhos que o pai está dando, o pai percebe que ele não ama. A mesma coisa Deus olha para nós, e se nós não guardarmos a sua palavra, veja que eu não estou falando aqui de um amontoado de palavra, eu estou falando daquilo que a gente ouve, aquilo que a gente ouve de Deus na igreja. E quando nós pegamos esta palavra e depositamos dentro do nosso coração e começamos a andar em conformidade a esta palavra, nós estamos falando para Deus que o amamos. Porque quando nós não guardamos esta palavra e desprezamos o que ela fala, nós estamos realmente sem nenhum interesse em Deus e portanto não queremos fazer nada para Deus. Mas esta igreja, ela mostrou-se amorosa pela guarda dos mandamentos. E o detalhe é que Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Essa igreja não era somente uma igreja amorosa, porque quem guarda a palavra de Deus, amado, no coração, ele ama a Deus. Porque Deus fala para nós: ide por todo mundo e pregai. É a palavra. Quando nós guardamos, nós também fazemos isso. E o que Jesus está realçando nesta igreja é que ela tem pouca força, mas mesmo tendo pouca força, ela sai para evangelizar, ela sai para pregar o evangelho, porque ela guarda no coração a palavra. E como ela guarda no coração a palavra, o desejo dela é compartilhar com todo mundo. Agora vem aí a segunda expressão que Jesus chama a atenção. Ele diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, é não negastes o meu nome. Nós estamos falando do século 21, irmão, onde está na moda ser cristão. Eu estou falando do século I, aonde você declarasse que Jesus Cristo era o teu Senhor, o teu Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. Se tu declarasse isso no Império Romano, você seria morto, você seria lançado às feras. Sabe por quê? Porque o César, o imperador de Roma, ele era cultuado como uma divindade, e César tinha que ser o senhor de todo o império. Por isso que os cristãos foram massacrados. Mas o que Jesus está dizendo dessa pequena igreja aqui, ela não negou. Ela não negou o nome do Senhor. Ele disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Mesmo estando debaixo de um império ferrenho, que perseguia, que espoliava, que tirava os bens daqueles que professassem a fé em Jesus e lançavam o proprietário às feras, mesmo com o governo tomando tudo, eles não negavam. E é isso que Jesus vai dizer: vocês são fiéis. Além de uma igreja amorosa, mas é uma igreja fiel, foi uma igreja que não se curvou diante do sistema, foi uma igreja que não se dobrou diante do pecado, foi uma igreja que permaneceu confessante,
Cristo é o Senhor. Sabe por quê? Porque eles sabiam, como nós também sabemos, que um dia toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus como Senhor mostra a sua autoridade sobre nós. Jesus como Senhor mostra que nós não fazemos aquilo que a gente quer, porque tem muito crente fazendo o que quer, tem muito crente agindo como quer, tem muito crente sendo dono do seu próprio nariz. Mas quando o crente tem Cristo como seu Senhor, ele não faz o que quer, ele não fala o que quer, ele não anda por onde quer. Não, ele tem Cristo como seu Senhor. E esta igreja era uma igreja submissa, era uma igreja que dependia exclusivamente de Deus. Se Deus desse, ela recebia; se Deus não desse, ela ficava sem nada. Mas ela não pecava a Jesus. Quantos de nós, na nossa qualidade, do que nós estamos vivendo no século XXI, quantos de nós estamos negando a Jesus por uma vaidadezinha? Quantos de nós estamos negando a Jesus por pouca coisa, por bobagem? A gente já chuta o balde, já não quer mais servir a Deus. Não quero ficar nessa igreja, essa irmã é chata, esse pastor é enjoado, esse irmãozinho é enjoado. Quantos de nós estamos abandonando e virando as costas para Jesus? E essa igreja pequena, com pouca força, firme. Era verão, firme; era inverno, firme; era outono, firme; era primavera, firme. Ela não arredava o pé do senhorio de Cristo. E Jesus está se revelando para esta igreja e está dizendo: tendo pouca força, guardar-te a palavra, aleluia, e não negar-te o meu nome. Era uma igreja fiel, era uma igreja que não era infiel. Você sabe que é lindo? É quando Jesus vai falar daqueles que vão entrar no céu, e ele vai dizer assim: olha, eu vou dar talentos, 2 talentos para um, 5 talentos para outro, 10 talentos para outro, e 1 talento para um, conforme a capacidade para você granjear. Mas quando ele volta para a prestação de conta, ele chama quem recebeu e diz assim: cadê o que eu te dei? E ele diz: Senhor, está aqui o que tu me deu, está aqui o que com aquilo que tu me deu eu granjei mais 2. E ele diz assim: entra, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei. Tem gente que quer só ser fiel quando estiver engravatado. Tem gente que quer ser só fiel quando tiver um alto cargo, uma alta posição, uma grande postura elevada na igreja. Tem gente que só vai querer ser fiel, irmão, quando tiver muito. Não, Deus quer que você seja fiel no pouco que você tem. É nesse pouquinho que você tem. É no pouco conhecimento, é no pouco entendimento, é na pouca compreensão que você tem, é no pouco, na pequenez que você ainda está. Deus quer que você seja fiel no pouco, não é no muito. Porque, irmão, quem deixa para ser fiel no muito, jamais será. Jamais será. É por isso que o Senhor olha, é para quando a gente não tem muita coisa. Você está pensando que Jesus está preocupado quando a gente estiver abafando, quando a gente estiver por cima, como dizia minha velha mãe, por cima da carne seca? Não. Jesus quer te ver com fidelidade. É quando tu começar. Há 25 anos atrás eu casei com a minha esposa missionária viva. Eu não tinha nada, pastor, absolutamente nada, literalmente nada. Mas a fidelidade começou no dia que nós olhamos um no outro e dissemos assim: vou ser fiel a você até a morte, chova o que chover, vente o que ventar, faça o maior verão, vamos ser fiel ao outro. A gente precisa aprender a ser fiel. O que Jesus quer é a nossa fidelidade. Não negue o nome dele. Mesmo você que acabou de aceitar a Jesus como Salvador, não negue o nome dele. Seja fiel. Porque quantos não vão alcançar o céu pela sua infidelidade? É infiel na igreja, é infiel no contrato, é infiel no casamento, é infiel nos negócios, é tudo de infiel. Até a palavra que ele dá é uma palavra infiel, porque ele não cumpre o que fala. Jesus está dizendo para essa igreja: você teve pouca força, mas não negou. Você não negou, irmão.
fé que Jesus pode passar o que passar. Nessa minha vida, com a minha esposa, como eu dei um exemplo nosso, a gente já passou muitos altos e muitos baixos, mas a gente não larga a mão do outro. Você está entendendo? A gente é fiel, porque Deus quer a nossa fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não negue Jesus, não abandone a sua cruz. Aí eu vou ajudar o barco, não quero mais saber de ser crente. Imagina se tu tivesse no meu Romão. Imagina se alguém dissesse para te ter um coliseu cheio de leão, doidinho para te devorar. Nega Cristo ou vai continuar confessando aí para ir para o coliseu? Imagine se alguém te confrontasse a tua fé. Nós estamos vivendo uma geração, desculpa que eu vou falar, não se ofenda comigo, mas eu estou pregando por aí muito, ando por aí demais, viajo, visito, eu vejo as coisas. Uma geração de crente mimado. E não se pode falar isso aqui, que ele já bate o pé, ele já vai embora. Mimado, pastor. Eu queria ver tu ser crente no tempo do Império, eu queria ver. Porque hoje está muito fácil ser crente, irmão. Está muito beleza, está bom demais. Dá status, dá posição, todo mundo te abraça. O Império Romano andava caçando para denunciar um crente, só para ver ele na arena. Andava caçando, mas essa igreja permaneceu. É por isso que o Senhor Jesus, ele abre a porta, dá oportunidade para essa igreja. Sendo ela uma igreja amorosa e fiel, Deus, ele iria oportunizar as bênçãos do céu para esta igreja. E não é só isso, não. Sabe o que Jesus vai fazer nessa igreja? Ele vai dizer para ela: porque tu é fiel, porque tu és amorosa, eu, além de abrir uma porta que ninguém vai fechar, eu também vou pegar aqueles que se julgam ser judeus e não são, mas mentem. Eu vou fazer que eles venham prostrado e se joguem aos teus pés. Ele está falando de igreja. Ele está dizendo: vocês venham prostrado e adorem aos teus pés e saibam que eu te amo. O que é que Jesus está dizendo? Eu vou te defender. Tu tem muita força? Eu tenho força. Tu pode? Eu posso. Eu batalho as tuas batalhas, eu guerreio as tuas guerras, eu luto as tuas lutas, mas você não vai ser derrotado, você não vai sucumbir, porque eu vou guerrear para você, eu vou lutar por você. Você não tem muita força, é verdade, você é meio fraquinho, não é verdade, mas tu guarda a minha palavra, e se eu guardo a minha palavra, eu guerreio por ti, eu luto por ti, eu pelejo por ti, irmão. Olhe para a nação de Israel, sem arma bélica, sem nenhum tipo de instrução para guerrear, na margem do Mar Vermelho, Moisés lá, e o egípcio com o faraó atrás, cavalos e cavaleiros, todos belicosos, irados, com armas na mão, todos eles com uma vasta instrução militar. Não tinha como aquele pequeno povo frágil, fraco escapar. Mas quem é que estava lá? Quem é que estava lá? Estava lá o santo, o verdadeiro, o que abre e ninguém fecha. E quando o faraó chegou com o seu exército, o Senhor disse para Moisés: o que é que está fazendo orando para mim? Diga ao meu povo de Israel que marche. Quer que tenha também uma vara, toca com essa vara no mar. A Bíblia diz que quando Moisés tocou, o mar se abriu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém, glória a Deus. Quando o povo de Deus passou tudinho, era Deus defendendo o seu povo, era Deus lutando com o seu povo. Inclusive Moisés disse para o povo de Israel: olhem para trás, vejam os egípcios, vocês nunca mais verão eles para sempre, porque o Senhor pelejará por vós. A partir daquele momento, todo mundo entrou dentro do Mar Vermelho, saiu do outro lado, cantando o hino da vitória. Mas os egípcios, quando entraram, a porta aberta é para o povo de Deus. O inimigo entrou, Deus fechou a porta também. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando para esta igreja: você tem pouca força, mas eu sou teu defensor, eu sou teu advogado, eu batalho
por ti. Irmão, às vezes tem tanta gente querendo oprimir o outro, humilhar o outro. Mal ele sabe que Deus está ali para defender. Mal ele sabe que Deus está ali. E dizendo, não, esse aqui tu não toca, esse aqui não vai fazer o que tu quer. Tu tem força, tu tem poderio, tu tem arma, tu tem tudo. Mas contra esse aqui, tu não toca. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você tem que glorificar a Deus por isso, porque Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo para essa pequena igreja: vocês são fraquinhos, não tem muita força, mas eu sou o vosso defensor. Eu defenderei vocês. E Deus continua falando com essa igreja e dizendo para ela: como guardaste? Olha a expressão do versículo 10: como guardaste a palavra da minha perseverança ou paciência? A mesma coisa. Também eu te guardarei. Eu te guardarei. Meu irmão, quando nós nos dispomos a guardar a palavra da paciência, porque servir a Deus exige paciência. Tem gente que entra no evangelho e já quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Não é assim não. Não é assim não. Calma. Calma que Deus vai trabalhar. Ele como homem vai trabalhar no seu vaso. Ele como carpinteiro vai trabalhar no seu utensílio. Calma. Mas as coisas não acontecem assim como muita gente prega por aí. Porque pode ir para Jesus, que ele vai fazer. Ele faz. Mas persevera. A salvação é pela perseverança, pela paciência. Guarde a palavra e tenha paciência, porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. São as nossas impaciências que nos levam a perder as bênçãos do Senhor. São a nossa falta de perseverança que afasta de nós a glória que Deus queria derramar na nossa vida. E Deus disse para esta igreja: olha, como tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. E Deus está dizendo: em ti ninguém toca, em ti ninguém bate, em ti ninguém machuca, em ti ninguém despreza, eu te guardo. A palavra guardar é encobrir mesmo, é botar debaixo de si. É como Jesus está dizendo assim: tantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis te guardar, quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas. É assim conosco, porque Jesus está falando conosco e está dizendo: saia dessa situação, abandone esse pecado, venha para a minha presença, me aceite como teu Senhor, porque não é só como Salvador, porque tem muita gente aceitando Jesus somente como Salvador, mas quando chega na hora de ser Senhor, ele começa a dizer: não fala isso, não usa isso, não age assim. Aí a gente não quer, porque a gente quer só a cruz, o sofrimento, o calvário, o que ele fez por nós aqui e nos salvou. Só que ele não é somente Salvador, ele também é Senhor. E como Senhor, ele manda, ele comanda, ele diz: ide, pregue, ensine, fale, ore, vigie, ele ordena. E essa igreja estava debaixo da palavra, ela guardava. Isso revela a sua obediência. Igreja do Senhor, nós precisamos obedecer mais a Deus. Quantas vezes Jesus tem te despertado e dito: levanta, vai orar. Você está bom lá? É pastor. Levanta, vai ler a minha palavra. Já vou, Jesus, daqui a pouco. A distração entra, o entretenimento opera e você não lê. Nós estamos vivendo uma geração complicada. Que nessa noite esta palavra fique no seu e no meu também coração. Jesus está voltando. E eu encerro essa mensagem
Depois que ele diz assim, ó, como guardaste a minha palavra e a minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está falando, sabe de quê? Da palavra. Guarda a palavra que você já tem no teu coraçãozinho. Seja ela muito ou pouca, guarda no teu coração. Sabe por quê? Porque ele veio. Jesus vem e ele deu garantia que vem. Ele deu a garantia que ele veio. Primeiro ele mesmo falou: demora, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu vou, teria dito. Mas foi preparado o lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que os senhores disseram para os discípulos quando Jesus estava sendo elevado e eles olhando, Jesus subindo, até que a nuvem ocultou e eles ficaram olhando para cima, perdendo tempo. E apareceu dois varões resplandecentes, chamaram a atenção desses varões, Galileu. O que vocês estão olhando tanto para cima? Esse Jesus que foi recebido em cima, ele um dia há de voltar, assim como para o céu. Ele garantiu que vai voltar. Você está preparado? Tem palavra no teu coração? Ou você já jogou fora a palavra de Deus há muito tempo? A palavra ainda está guardada? Ou você já expulsou ela da sua própria vida? Jesus está voltando. E essa igreja é uma igreja que nos leva a refletir uma coisa muito séria. Se Jesus Cristo voltar e pegar o nosso coraçãozinho oco, vazio e o pior, cheio de tranqueira, cheio de imundícia, cheio de porcaria, pode dar adeus ao céu. Porque quando ele voltar, ele vai querer encontrar no teu coração palavra. Palavra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, guardem essas palavras dentro do seu coração, porque quando Jesus voltar, ele vai querer saber se o teu coração tem a palavra dele ou não. E o profeta patriarca Moisés já dizia para a nação jovem de Israel: guarde essa palavra, ela não está longe de vocês, ela está na boca e ela está no coração. Guarde essa palavra. Paulo pegou esse texto em Romanos e disse: guarde esta palavra, porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Glória a Deus, aleluia. Guarde esta palavra, porque se Jesus voltar e não houver no teu coração palavra que vai gerar fé, você não fica. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé é do coração. Se eu estou te dizendo nessa noite, você que está aqui nos visitando, que Jesus é o Salvador, e se você não aceitá-lo como teu Senhor, como teu Salvador, e Ele vier levar a igreja, você não vai ser. A Bíblia manda a gente temer a Deus, que tem poder de lançar nosso corpo e a nossa alma no inferno. Não fique temendo só aquele que mata o corpo. Você tem uma alma, e essa alma pode ir para o céu ou para o inferno, dependendo da tua escolha. Glória a Deus, aleluia. E voltando a falar aquilo que Moisés falou para os jovens, para a nação jovem de Israel, ele diz: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Escolhe, porém, o caminho da vida, para que seja salvo tu e a tua descendência. Fique de pé para a gente agradecer a Deus por esta palavra de hoje. E eu digo a esta amada igreja do Senhor, que os meus irmãos guardem a palavra, esconda ela na tábua do teu coração, porque quando Jesus voltar e ele vem sem demora, ele possa apanhar você fazendo assim.
Tem alguém no nosso meio que queira nessa noite aceitar Jesus como Salvador? Aceitar a palavra. Porque Jesus é a palavra, é o Logos divino, é o Verbo. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar com você. Se você não sei isso aí, eu não gosto de forçar ninguém. Porque nunca me forçaram para aceitar Cristo. Eu entendo que não é por força nem por violência, é pelo seu espírito. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem para a igreja com uma decisão. Eu vou ouvir a palavra e eu vou aceitar. Ou eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra e vou dar mais vida. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite ouvindo a palavra, não tem mais vida. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E eu não estou ameaçando você, eu estou te dizendo que é perigoso. Para que Deus abençoe a todos. Os irmãos querem receber oração, o povo que quiser, pode vir aqui à frente e desejarem uma oração. Eu já não estou chamando para aceitar Jesus. Para aquele que quer uma oração, pode vir também que eu oro. E eu já quero encerrar minha participação, entregando o meu voto. Pastor, muito grato a Deus estar aqui. Muito grato a Deus estar aqui com a do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus eterno, te agradecer, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos que sentiram no seu coração o desejo de vir até o teu altar, ó Deus, e receber uma simples e humilde oração. Coloco diante das tuas mãos as suas vidas, Senhor, e te peço que o Senhor venha guardar os teus servos, fortalecê-los na fé, renovar os seus corações em Cristo Jesus e continuar, Senhor, trazendo ânimo e prazer ao coração dos teus filhos. Meu Deus, continua guardando a sua entrada e a sua saída, o seu deitar e o seu levantar também. Continua abrindo uma porta para os teus filhos, Senhor, porque a porta que tu abre o homem não fecha. E eu quero te pedir que o Senhor nesta noite, ó Deus eterno, estenda as tuas mãos e venha abrir uma porta, meu Deus, de oportunidade para esta igreja amada. Continua abençoando os teus filhos queridos nessa noite, Senhor, e continua levantando eles para fazer a tua obra. Continua colocando ânimo, disposição, desejo e vontade de fazer a tua, ó Deus, até o teu querer nessa noite. Espírito Santo, levanta teus filhos na autoridade, não são no poder, na graça do Senhor, para que eles façam a tua obra com alegria e façam ela com amor. Assim, Espírito Santo, continua colocando amor no coração dos teus filhos, para que eles continuem guardando a tua palavra, mediante o poder do teu Espírito. Usa cada um deles nas tuas mãos, Senhor, com graça e com autoridade nessa terra, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Meu Pai, se o Senhor voltar ainda hoje, Senhor, nos leva para contigo na glória, pois são essas bênçãos que eu te peço, ó Deus, e pela fé eu te agradeço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E prometido um amém. Que Deus abençoe.